Capítulo 36 Horda de Monstros. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zalrai supôs que seria um assunto muito difícil para os escravos entrarem nas filas, já que eles nunca tinham ido a escolas antes. No entanto, as escravas femininas entraram em formação assim que as palavras de Zalrai deixaram sua boca. Eles se alinharam perfeitamente em duas filas. Não foi pior do que quando Zalrai estava na escola. Lin estava sozinho de um lado. Zalrai sabia que era devido a Lin ser um homem. Desde agora, ele era o único escravo do sexo masculino no castelo. Zalrai não pôde reagir ao quão rápido eles se alinharam, e ele olhou para os escravos com incompreensão. Não fazia ideia de que os escravos tinham sido treinados em formações militares desde que eram pequenos. Alinhar-se era quase como um instinto para eles. É claro que os escravos no continente não informam seus próprios números todos os dias, mas se eles iam ou voltavam do trabalho, eles tinham que se alinhar. Houve uma contagem antes e depois de ir trabalhar. Isso era para evitar fugitivos. Zalrai voltou a si rapidamente, pois sabia que agora não era hora de pensar demais. Imediatamente, ele falou: relatório. Ele quase gritou por instinto, mas os escravos imediatamente contaram. O número era 35. Em outras palavras, agora mesmo no pátio, havia 34 escravas e um escravo. Zalrai balançou a cabeça e falou em voz alta: Lin acabou de receber uma notícia da montanha que há uma grande horda de bestas e criaturas mortas-vivas vindo em direção a este castelo. Pode haver uma batalha chegando. Todos vocês fiquem aqui e não vão a lugar algum. Os rostos das escravas estavam cheios de medo. Se um exército humano viesse, eles não teriam medo. Normalmente, se eles não resistissem, a outra parte não os mataria, porque escravos poderiam ser vendidos por dinheiro. Eles estariam seguros a maior parte do tempo. No entanto, os que vinham desta vez eram bestas tóxicas e criaturas mortas-vivas, as quais o dinheiro não teria o menor uso. Eles não sabiam dizer quais eram nobres e quais eram escravos. Humanos eram humanos, e para eles não havia diferença de peça. Alguns outros escravos vieram logo em seguida, que eram todas mulheres. Ju estava com elas. Zalrai deixou elas fazerem uma contagem. Excluindo Ju, havia um total de 50 pessoas, o que significava que todas as escravas haviam retornado. Pela aparência das coisas, Zalrai sabia que Meg provavelmente retornou, mas não entrou no castelo. Ela provavelmente estava esperando por Blochiad e os outros. Zalrai não saiu. Ele sabia que isso só dificulta as coisas para Merine e os outros. Ele olhou para os escravos e depois falou para Ju: Ju, observe-os e certifique-se de que eles não se espalhem. Então ele falou com os escravos: eu vou pegar algumas coisas de dentro. Ouça Ju e não corra por aí. Depois disso, ele correu para o castelo. Havia uma área de armazenamento subterrânea, que eles tinham usado para armazenar os suprimentos que Grin havia comprado. Ele queria colocar esses suprimentos em seu espaço para que as bestas tóxicas e as criaturas mortas-vivas não os atropelassem. O armazenamento subterrâneo era muito grande, assim demorou um pouco para Zalrai finalizar o lance. Ele então correu para o andar de cima, que também tinha muitas coisas, especialmente os livros de estudo. Ele também descobriu que Grin aparentemente pretendia nutrir os escravos quando ele e os outros tinham comprado esses livros. Caso contrário, não haveria tantos livros sobre magia e ki de batalha. Esses livros eram muito importantes, eles não eram apenas uma chave para Zalrai entender o mundo, mas eles também eram os materiais educacionais para a família Buda. Depois de colocar todos os livros no espaço, ele até colocou as mesas e cadeiras, já que não havia um limite de armazenamento. Ele não guardou coisas como lençóis de cama, já que Grin havia comprado um bom número delas. Eles ainda não tinham sido distribuídos para os escravos devido ao calor que estava fazendo. Agora, havia muitos lençóis no depósito do espaço. Depois de guardar tudo da sala de estudo, Zalrai ouviu Merine chamando de fora. Ele correu para fora do castelo às pressas e viu que todos haviam retornado. Todos os escravos se alinharam e Roquiad retornou. Zalrai soltou um suspiro de alívio e perguntou a Merine: todos estão de volta, vovó Merine? Merine assentiu: todos estão de volta e os portões do castelo foram fechados.
Os monstros não deveriam estar aqui tão cedo. Que tal você entrar no espaço, jovem mestre? Zhao Hai balançou a cabeça. Agora ainda não é a hora, vovó Merine. Vamos dar uma olhada nas paredes externas. Eu nunca vi esses monstros antes. Merine olhou para Zhao Hai com preocupação. Isso não é bom, jovem mestre. É muito perigoso. E se algo acontecer com você? Zhao Hai riu. Tudo bem. Não tenho você. Eu só quero ver os números deles. Se eles vierem em abundância, nos retiraremos para o meu espaço. Se houver apenas alguns deles, vamos lutar contra eles. Merine ficou surpresa, mas não disse mais nada. Ela ainda estava confiante em suas próprias habilidades. Assim como Zhao Hai disse, se não houvesse muitos monstros, ela poderia lutar contra eles. Zhao Hai acenou com a mão e convocou o Juya. Ele lhes disse, vocês dois fiquem aqui e vejam eles, os escravos. Não os deixe correr por aí. Depois disso, ele foi para o topo das paredes externas com Blochiad e Roquiad seguindo de perto. Meg também estava ao lado dele. Zhao Hai estava chateado sobre o seu comportamento, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Ele estava claro que ele não seria capaz de chegar à parede externa sem deixá-los segui-lo. Merine e os outros supunham que as bestas tóxicas e as criaturas mortas-vivas não avançaram tão rapidamente, mas quando chegaram ao topo da parede externa, descobriram que os monstros já estavam descendo do pico da montanha. Na vanguarda havia um bando de seres parecidos com ratos, que eram muito maiores que ratos. Eles tinham cerca de 1 metro de altura, com corpos cheios de cabelos verdes e mofo em seus pés. Seu comprimento excedia 3 metros, excluindo suas longas e grossas caudas. Entre esses seres parecidos com ratos, havia vários cujos tamanhos eram especialmente enormes. 2 metros de altura, com corpos que tinham pelo menos 7 cores. Eles pareciam ser os líderes do bando. Havia até 1000 ratos por pacote. A visão de 1000 ratos de 1 metro de altura fez o cabelo de Zhao Hai ficar de pé. Atrás do bando havia um grande número de cobras. Está certo. Elas eram cobras. Um número incontável delas, grandes e pequenas, diferentes formas e tamanhos. Algumas das cobras eram verdes e algumas delas eram vermelhas. Alguns estavam em diferentes tons de verde. As maiores cobras foram de 7 cores e 1 metro de espessura. Um olhar foi o suficiente para dizer que não valia a pena. E atrás das cobras havia uma pilha gigantesca de insetos. Diferentes tipos de insetos. Todos eles haviam uma característica e isso era que eles eram enormes. Mesmo uma única aranha seria de 1 metro de altura, enquanto alguns tinham cerca de 2 metros de altura. Claro, havia alguns insetos pequenos também, mas eles também eram muito perigosos. Cada movimento deles era ágil e eles pareciam muito rápidos. Eles estavam rastejando na pilha de insetos. Esses insetos estavam em diferentes tons de verde e com várias cores. Apenas uma olhada foi o suficiente para dizer que eles eram extremamente tóxicos. Zhao Hai não pôde evitar o afundamento de seu próprio coração. A quantidade de cobras já era o suficiente, enquanto a quantidade de insetos era ainda maior. Nesse momento, as bestas semelhantes a ratos que estavam à frente já haviam chegado ao fosso. Aparentemente, eles podiam nadar e, no momento em que o fizeram, o fosso ficou instantaneamente verde. A expressão de Zhao Hai se tornou desagradável. Agora ele finalmente entendeu por que não havia peixes no fosso. Se os ratos tomassem banho no fosso, seria um assunto estranho para o fosso ter peixes. Merine caminhou até Zhao Hai e disse, vamos voltar, jovem mestre. Existem muitos. Não podemos lidar com eles. Zhao Hai assentiu, e ele olhou para a montanha, apenas para descobrir que havia mais monstros chegando. Desta vez, havia bestas parecidas com crocodilos. Elas eram grandes e muito coloridas, e havia esqueletos entre eles. De fato, nos olhos de Zhao Hai, eles eram esqueletos. Havia esqueletos humanoides, esqueletos de bestas, grandes e pequenos. Havia muitos tipos de esqueletos e gradualmente, havia mais e mais esqueletos na montanha. Merine puxou o braço de Zhao Hai e disse, jovem mestre, vamos embora. Zhao Hai assentiu, apenas para sentir de repente que o céu acima dos monstros havia escurecido. Quando ele olhou para o céu em confusão,
Ele percebeu que havia um monte de bestas voadoras que apareceram em um tempo que ele não estava ciente. Elas não estavam voando muito alto. Alguns deles eram insetos voadores, enquanto os que voavam mais alto eram bestas aviárias. Agora, a expressão de Zhao Hai mudou completamente. Seria muito simples para monstros voadores entrarem no castelo. Zhao Hai falou: vamos correr. Existem bestas voadoras. Temos que trazer os escravos para dentro do espaço, ou será tarde demais. Merine também tinha visto as bestas voadoras, e ela falou em voz alta: Blochiade, volte para o castelo e faça os escravos entrarem no castelo. Blochiade atendeu com um som e lentamente emanou um brilho amarelo. Sua velocidade aumentou muito em um instante e ele correu em direção ao castelo em um piscar de olhos. Enquanto isso, Rokiade levantou Zhao Hai e correu em direção ao castelo. Felizmente, ele usou seu ki de batalha também. Embora a velocidade fosse ótima, a viagem era estável. Zhao Hai não ficou muito abalado com isso. Merine estava envolta em um brilho colorido e sua velocidade não era mais lenta do que a de Rokiade. Meg brilhou com um brilho verde e sua velocidade era mais rápida que a de Rokiade. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.